Bom, nossa, aprendemos muitas coisas hoje aqui, né? Assistindo a aula da professora Fernanda, né? Faz tempo que eu não assisto uma aula de história. E interessante, né? Como as coisas vêm se repetindo, né? Falando ali de épocas tão remotas, enfim, século passado e agora nos últimos anos, né? Anos 60, anos 80, anos 90, e as coisas não engrenaram ainda, apenas vêm se repetindo. Queria saber se o pessoal tem alguma pergunta, querem fazer alguma intervenção, algum comentário, querem algum esclarecimento. A gente distribuiu aí um material sobre essa PEC 241, né, que é a questão desses ajustes fiscais, que prevê, então, cortes de recursos, né, para a saúde, para a educação. O que significa isso na prática para o nosso campus? Então, a gente distribuiu um material aí esclarecendo, para vocês levarem para casa, mostrarem para os pais, falarem com os vizinhos. Tá? E, pessoal, alguém quer falar alguma coisa? Até mesmo um desabafo, de repente, né? Porque pensem vocês, todas essas medidas que estão acontecendo, elas são todas para longo prazo, tá? Esse ajuste fiscal mesmo da PEC 241 aí é para 20 anos, né? Essas reformas trabalhistas, de previdência, vocês já ouviram falar aí que a gente vai se aposentar agora com 65, 70 anos, né? Vocês daqui a pouco vão estar trabalhando? Alguns já estão em momento de estágio, já estão tendo contato com as empresas. Então, são medidas assim bem iminentes assim, né, que estão para acontecer e por um longo período. Essa PEC 241 parece que prevê uma revisão para daqui a 10 anos. Né? Imagina, 10 anos é muito tempo, gente. E, enfim, alguém quer se manifestar? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, parabéns, né, ao pessoal que falou aí. Acho que foi uma manhã muito produtiva. Eu queria ressaltar, em primeiro lugar, a questão do número de votos que a Dani mostrou ali no site, do pessoal que votou contra e a favor do projeto Escola Sem Partido. Se tu puder me ajudar, mas eu acho que eram 183 mil a favor e 194 mil, né, contra. Se vocês pararem, né, para pensar, isso é um número irrisório, perto do número de brasileiros, né, gente? Então, isso significa o quê? No meu ver, que nós estamos participando pouco. Quando a gente quer cobrar, quando a gente quer mudança, a gente tem que também fazer a nossa parte. Não estou falando assim para vocês só, né, mas eu estou falando de uma forma de sociedade mesmo. Porque hoje é muito fácil entrar no Facebook, numa rede social, e criticar, e dar opinião, né? Compartilhar notícia. Mas o que eu faço efetivamente como cidadão? Então, vamos, né, se inteirar das coisas que estão acontecendo. E vocês têm acesso a tudo isso. Vocês têm acesso à internet. Vocês têm acesso e esse poder de ir lá e manifestar não só uma opinião numa rede social, mas efetivamente exercer a cidadania. Então, façam isso que, por enquanto, ainda está ao nosso alcance. Né? Então, leiam. Eu não estou dizendo para vocês votarem contra ou votar a favor. Eu estou dizendo para vocês lerem, né, e fazerem esse exercício de cidadania, né, que é também uma forma de mantermos a nossa democracia. Outra coisa, estou nervosa. Eu sempre costumo falar bastante, né, mas não para tanta gente. Assim, em relação ao que a Dani falou, eu também queria que vocês saíssem daqui com uma perguntinha, né, na cabeça de vocês. Por que será? Qual é o objetivo que está por trás desse projeto de lei Escola Sem Partido? Por que será que o governo, né, seja através, né, de um deputado, de um senador, mas por que estão querendo formar cidadãos que não sejam críticos?
porque esses são os mais fáceis de ser manipulados. Se vocês não forem críticos, se vocês não souberem e não discutir, né, os assuntos que interferem na vida de vocês, da família, enfim, né, de tudo, vocês serão muito mais facilmente manipulados. E é isso que um governo que não quer democracia, que não quer uma sociedade que pensa, né, é o que ele quer, é esse poder de manipular. E vocês, com certeza, não querem ser indivíduos manipulados, né? Então, não vamos deixar que esse projeto seja aprovado, para que a gente possa sempre continuar fazendo discussão, para que a gente possa ter liberdade de expressão. Vocês são novos, eu também, tá? Né, sei dessas questões da ditadura, das questões de quando o exército, do poder militar, né, dominou a questão da sociedade. E eu não vivi isso, mas eu sei, né, eu já li, sei da minha família que viveu, né, então a gente não pode aceitar que isso volte. A gente tem que lutar para poder, né, ter essa liberdade de expressão, para poder manifestar, para poder lutar pelo aquilo que a gente acha certo. E é um retrocesso, e não imaginem que isso não pode acontecer, porque pode. A prof. Fernanda mostrou que nós nunca tivemos uma real conquista da democracia. Nós estamos vivendo altos e baixos. E assim como por um período ela vem, pode haver alguma situação, né, que leve ela da gente. Então, não existe um direito conquistado que é intocável. Assim como tivemos constituições, né, que não foram tão, né, tão abertas e tão democráticas quanto essa Constituição de 88 que a gente tem em vigor hoje, isso é possível de reforma, né? Vai depender de quem vai estar lá votando e fazendo lei. Então, só para concluir, façam esse exercício, né, de democracia e continuem sempre sendo críticos. A gente, às vezes, imagina um senador, um deputado, um presidente como um ser... não, mas se eles estão lá, né, nossa, então... Mas, gente, vocês imaginem, para a gente ser aqui, eu sou assistente de administração, é o meu cargo. A exigência do cargo é que eu tenho ensino médio, né? E por quê? Porque na minha função, no meu trabalho, vai exigir um determinado conhecimento básico, né, mínimo. Para ser um professor, precisa ter graduação em determinada área. E para ser um legislador, o que precisa? Precisa saber comprar voto. Só isso. Porque hoje não tem nenhuma exigência de escolaridade. Então, o pessoal que está lá, que cria a nossa lei, são eles que fazem as nossas leis, são eles que ditam os rumos, né, da nossa sociedade. Eles não precisam ter conhecimento em nada. Eles só precisam saber comprar voto e chegar lá. Né? Então, por que a gente que trabalha, que rala, né, de diversas áreas, precisa sempre estudar tanto, precisa conhecer tanto, se os caras que estão dominando, que estão ditando os rumos, não precisam nada disso? Então, tem alguma coisa errada, o negócio já começa errado, já é uma palhaçada quando tu olha uma propaganda política e vê gente, nossa, só falando asneira na propaganda, sem um mínimo de conhecimento, de uma bagagem, de experiência, de estudo, enfim. Então, o troço já está começando errado quando não tem uma lei que exige um mínimo de escolaridade, um mínimo de conhecimento em gestão, em lei. Eu sou formada em Direito, então, assim, tu estudar Direito, tu faz 5 anos, tu não estuda, tu não aprende tudo, né, o que tem, assim, né, na questão legal, na questão do direito, é muito amplo e está sempre mudando, está sempre atualizando. Então, imagina os caras que estão lá, eles votam um projeto de lei desse sem o mínimo de conhecimento. Então, para mim, tem alguma coisa errada aí já. Né? Então, eu estou falando tremendo. Né? Mas, enfim, tá? Já vou deixar vocês embora, mas eu realmente queria aproveitar essa oportunidade de falar minha opinião, que vocês têm que exercer mais. A gente não pode se limitar a dar pitaco, a compartilhar coisas que a gente nem sabe, às vezes, no Facebook. A gente pode ir muito mais. A gente pode ir lá, entrar num site
do governo e votar num projeto de lei. Então, façam isso enquanto ainda é possível e efetivem, né, de verdade a cidadania que está nas mãos de vocês. Tá? Obrigada. É interessante, né, pensando ainda na aula da Fernanda, que toda vez que há esses momentos assim de ascensão do povo, né, todas as vezes parece que houveram reformas na educação, né, para que as pessoas sejam mais esclarecidas, vêm essas ondas de golpe, né, de impedimentos. E eu digo assim, né, que ao longo da história do Brasil sempre teve um bode expiatório, digamos, né? um ser para ser crucificado. Se a gente for pensar, me parece assim, pode ser até que eu esteja falando uma bobagem, mas eu comecei a pensar lá no tempo do Tiradentes, 1792, 1789, né? Aí tu começa a pensar depois no Getúlio, que se suicidou, né? Que até hoje não se sabe certo se ele se suicidou mesmo. Aí o Tancredo Neves, que teve também uma morte meio estranha, né? Depois teve o impeachment do Collor, que eu considero um outro tipo de morte, esses impedimentos, né? E esse bem recente agora da presidente Dilma, eu fico pensando, nossa, eu já presenciei 2 impeachments, quantos mais será que eu vou ter que presenciar? Então, pessoal, ficou claro para vocês, né, o porquê dessas mobilizações? Não é só o nosso campus da Rede FISUL, tá? Tem vários outros campos por aí que hoje estão em atividade. Alguém mais tem alguma pergunta? Querem se manifestar? Não? Parece que está todo mundo com fome. Só para concluir, então, a Dani quer dar mais um recado para vocês, e aí a gente vai estar fazendo o fechamento. O pessoal pode ir indo embora, eu só vou concluir uma coisa. Alguns estados e municípios já estão implementando, já estão trabalhando muito fortemente nessa questão da escola, do projeto de lei Escola Sem Partido. Tá? Isso daqui seria para todo o Brasil, né? Um projeto de lei que queria complementar a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E então, pessoal, por isso que é importante, sim, a gente participar. Né? Hoje a gente pode pensar, é uma coisa que está à parte, eu estou enxergando lá longe. Não. Isso vai afetar diretamente e indiretamente a nossa vida, a vida das nossas famílias, enfim, de toda a sociedade. Então, por isso que é importante a gente se apropriar. Isso que a gente falou aqui hoje não vai servir somente isso de base para vocês. Pesquisem, se aprofundem. Não digam fora Temer se vocês não sabem por que vocês estão dizendo isso. Não reproduzam uma fala. Pesquisem, e aí vocês pegam a opinião de vocês, e aí sim vocês podem dizer fora Temer. Obrigada.